E o Internacional, a partir agora para o confronto de quarta-feira contra a equipe do Corinthians, pode ter uma nova novidade no time que se chama Gabriel Carvalho. E além disso, eu quero te falar sobre esse jogador que já vem tirando inclusive os olhos da Europa e colocando aqui no Brasil. Diversos clubes da Europa já observaram a situação de Gabriel Carvalho, inclusive um clube inglês observou o jogador durante a Copinha, no começo dessa temporada. De hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre isso e também sobre a informação que no dia de hoje, ontem, repercutiu muito dentro dos colorados. Eu quero te falar se existe alguma possibilidade, por exemplo, de Sérgio Ramos, jogador que ficou livre no mercado, vir para o Internacional, ele que é muito amigo, por exemplo, do volante Fernando. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e só antes de começar esse vídeo também, eu quero te falar aqui para deixar nos comentários uma pergunta. Por exemplo, Gabriel Carvalho, na tua opinião, tem que ser titular do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Agora eu quero começar aqui falando exatamente sobre o Internacional, sobre, inclusive, nesse momento, os treinos do Inter a partir de agora, tá? Porque só para vocês terem uma ideia, o Inter treinou ontem, na segunda-feira, 13h30 da tarde, um treino, entre aspas, se é assim que a gente pode colocar, uma atividade mais regenerativa, né, para aqueles jogadores que jogaram contra o Vitória ou que entraram no segundo tempo, porque o Inter realmente só vai fazer um treino nesta terça-feira, tá? Porque é um treino, inclusive, que acontece pela manhã. Após essa atividade, o Inter já começa todo o deslocamento, toda a preparação, já fica no hotel concentrado para o jogo da quarta-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do Corinthians, no estádio Orlando Scarpelli. Para esse jogo, o técnico Eduardo Cudê tem alguns problemas, tá? Eu te explico. 4 jogadores estão pendurados, na verdade 5, mas um deles é o Borré e ele está na seleção da colombiano devido à Copa América, então nem vou colocar ele como, né, uma possibilidade de desfalque, mas enfim, existem 4 jogadores que nesse momento podem ficar de fora do Grenal. O primeiro deles é o Fabrício Busto, um jogador que já tomou 2 cartões amarelos, o Lucas Alário, o Fernando também é mais um desses jogadores e o principal deles, que inclusive, segundo o SofaScore, é o melhor atacante deste Campeonato Brasileiro, o Wesley. O Wesley também está pendurado para esse jogo. O Wesley, em 7 jogos nesse Brasileirão, tem 3 gols e 1 assistência. Além disso, desses 7 jogos, 5 ele começou como titular. E ele tem 4 participações em gols. E é o cara que nesse momento é tido, segundo o SofaScore, com o jogador com a melhor nota desse Brasileirão, nota 7.58 inclusive, tá bom? Mas o Inter pode ficar de fora com ele em função desse possível, caso ele tome cartão contra o Corinthians, ele tá fora do Clássico Grenal, assim como o Fernando, assim como o Alário e assim também como o Fabrício Bustos. Por causa deste motivo, o técnico Eduardo Cudê, por exemplo, pode sim preservar alguns jogadores, alguns já porque estão com desgaste físico, como ele mesmo explicou, por exemplo, na última entrevista coletiva. Né, e priorizando, obviamente, o Clássico Grenal, porque o Inter vai priorizar o Grenal, esse jogo contra o Corinthians também vai ser mais uma vez, né, de alguns jogadores. A gente deve ver, por exemplo, um Bruno Gomes aparecendo, um Wanderson, um Gabriel Carvalho, que eu já vou falar logo mais, né, o Luca é um jogador que ainda é tratado como uma dúvida, o Gumalo novamente pode aparecer na lateral direita, Igor Gomes pode aparecer, por exemplo, na zaga, mas enfim, existe ainda todo esse mistério para o jogo do Corinthians, porque esse jogo contra o Corinthians, essa escalação do jogo contra o Corinthians tem a ver com o Clássico Grenal. O time que ele colocar a campo contra o Corinthians certamente vai ser diferente daquele do Clássico Grenal, tá bom? E eu quero começar agora falando sobre Gabriel Carvalho, que é um jogador que eu falo há muito tempo, para quem acompanha o canal aqui já há um certo tempo, né, sabe que eu falo há muito tempo do Gabriel Carvalho, que é um jogador que joga muito bem desde os seus 15 anos, desde que estreou pela primeira vez na Copinha. O Gabriel Carvalho é um dos jogadores mais jovens da história da Copinha a estrear, com 15 anos de idade. E inclusive é o jogador mais jovem da história do Inter a estrear dentro de uma Copinha. Ele estreou com 15 anos e inclusive jogando como titular na eliminação do Inter na segunda fase, lá em 2023. Em 2024 ele já assumiu um papel mais protagonista. Já estava no segundo ano de Copinha, né? Ainda tinha 15 anos, já estava já com 16 anos na verdade, mas estava com 16 anos e 3 meses. E assumiu a camisa 10 do Inter, né? Foi a camisa 10 nessa última Copinha do Internacional. E aí vale o destaque, informação que eu tinha, inclusive eu passei lá no começo do ano, para quem não lembra.
o Arsenal da Inglaterra enviou um olheiro para olhar todos os jogos do Gabriel Carvalho. Porque na temporada passada, a temporada 2023 do Gabriel Carvalho, dentro da equipe sub-17 e também da equipe sub-20, é brilhante. Ele conquista a Fan Cup, que é um campeonato muito importante sub-17. O Inter ganha do Grêmio, ganha do Atlético Mineiro, ganha do Palmeiras na final, ganha do São Paulo também, ganha do Atlético Paranaense. Ele faz uma bela numa campanha. O Gabriel Carvalho, junto com o Iago Noal, que é um outro grande jogador que o Inter tem na base, foram ali os dois protagonistas. E o fato é que o Inter renovou com o Gabriel Carvalho. O contrato do Gabriel Carvalho agora está muito bem seguro. Além disso, o Inter colocou uma multa rescisória muito alta de 350 milhões de reais. Mas ainda assim tem clubes da Europa interessados nesse jogador, porque é um jogador muito novo, jogador só de 16 anos de idade e já está jogando muito bem. Com 10 minutos de profissional, né? Com 5 minutos ele dá uma assistência, em 15 minutos que ele tem de profissional na carreira, só para vocês terem uma ideia. Entre os clubes que estão interessados no Gabriel Carvalho, eu posso colocar, por exemplo, o Benfica, Manchester United, o Arsenal, que, por exemplo, olhou lá no começo do ano esse jogador durante a Copinha. Então existem clubes da Europa que estão interessados nesse jogador. O Inter sabe que o Gabriel Carvalho é quase um cheque em branco. Caso ele continue jogando o que ele fez na base, o Inter espera que o Gabriel Carvalho seja a maior venda da história do Internacional. A maior venda da história do Internacional. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Passando, por exemplo, a do Pato, que foi por 30 milhões de euros, e também a do Yuri Alberto, que é a maior, que foi por um pouco mais de 30 milhões de euros. Até hoje é a maior venda da história do Inter. E o Inter espera que o Gabriel Carvalho possa sim ser esse jogador que passe, né, a venda do Yuri Alberto. Outra situação que eu quero trazer para vocês é para falar sobre Sérgio Ramos. Tá, o que tem a ver Sérgio Ramos do Internacional? No dia de ontem, o Sérgio Ramos rescindiu seu contrato com a equipe do Sevilha e se tornou um jogador livre no mercado. Todo mundo sabe que o Inter está procurando um zagueiro. O Inter precisa contratar um zagueiro para essa janela de transferências, ainda mais porque o Vitão pode deixar o Internacional. E o Sérgio Ramos é um cara que é muito amigo do Fernando. Inclusive, ele parabenizou o Fernando quando ele estava vindo para o Inter. E agora o Sérgio Ramos, o jogador, está livre no mercado. É um atleta já mais experiente, já tem seus 38 anos. É um baita de um zagueiro, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Muitos colocaram que o Inter poderia vir a tentar esse jogador. Se teria alguma possibilidade, por exemplo, do Inter tentar esse atleta. Mas o que eu tenho de informação é que o zagueiro que o Inter quer é um zagueiro que seja um pouco mais jovem. Um cara que realmente venha para repor a saída do Vitão, mas ainda assim, por exemplo, o Inter ter um potencial de futura venda. Diferente do Sérgio Ramos, que é um cara que vai jogar aqui no mínimo mais uma temporada, vai ficar com 39 anos e possivelmente vai vir a se aposentar, ou no máximo joga 2 temporadas, né, até os 40 anos. Mas já é um zagueiro, né, que tá com uma idade um pouco não, né? Já tá numa idade bem avançada, por mais que a gente saiba a qualidade dele. E nesse momento não existe nenhuma possibilidade, né? Inclusive a tendência é que ele fique na Espanha. Existiria essa possibilidade, né? Daqui a pouco o Inter conseguir fazer um meio campo com o Fernando para trazer, né, por exemplo, tentar fazer pelo menos uma proposta pelo Sérgio Ramos. Mas por mais que tenha, né, esse acalorado nas redes sociais essa possibilidade, muitos pedidos, né, para a direção contratar esse jogador, não existe nenhuma possibilidade nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, valeu, falou e fui!